acharam do caso de sucesso que Luiz compartilhou? Bem, vamos continuar com Digital Workforce Forum. Agora apresentamos Jennifer Martinez, RPA Manager com McDonald's Mesoamérica. Que tal? Meu nome é Jennifer Martinez. Vou expor um caso de sucesso de Yungo com Automation Anywhere. A empresa Yungo é uma empresa regional e vanguardista, onde nos especializamos em serviços tecnológicos de consultoria. Temos áreas vitais, recursos humanos, finanças, marketing, logística e contamos com operações em Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua, oferecendo soluções a clientes em outros lugares da América Latina, como Paraguai, República Dominicana, São Martín e Bahamas. E surgiu como um projeto global, o talento de uma equipe de trabalho ofereceu esses serviços a clientes da região. O que fazemos? Nossa finalidade é dar valor aos clientes, atacando os principais processos dos negócios e considerando nossos clientes nossos sócios. Conseguimos isso colocando ao alcance um centro de inovação, contando com um recurso humano e tecnológico capacitado e com soluções do princípio ao fim, garantindo resultados absolutos. Entre nossos clientes temos Manglutz Mesoamérica, Applebee's Guatemala, El Salvador, Panda Express, Premium Cuts, Alimentos, Bar, Beagle, Naturalíssimo, Pops, entre outros, que também manejamos, principalmente na área da Guatemala. Os antecedentes de como surgiu a automatização dentro da organização começou no ano 2016, onde tínhamos processos manuais e repetitivos, e a maioria não estava documentada. Isso representou uma perda de trabalho nas equipes. Posteriormente, antes de começar com a Automation, começamos com o RPA em 2017. Outra ferramenta onde havia um só processo, essa era de conciliações bancárias. Começamos a executar de forma manual em 2017 e 2018. Nesses anos, conseguimos um alcance de automatização de um só processo. Mas, vendo o crescimento de operações, o alcance da automatização, em 2019, criamos a área de RPA para empresas internas do grupo, crescendo em processos internos e sendo necessário, no final do ano, analisar uma plataforma idônea para suportar esse crescimento. Em 2020, encontramos a ferramenta adequada que dava maturidade, confiança e força para apoiar a organização para processos manuais, automatização de processos, e essa foi a Automation. Criamos, a final de 2020, um centro de excelência de RPA. Nosso enfoque são as automatizações inteligentes. Começamos com a recopilação da informação do processo, que se documenta e se procede a definir. Além disso, o tipo de automatização que vamos implementar. Todo esse fluxo se baseia na melhora com o tempo. Tendo definido o alcance, vamos ao desenvolvimento, que se é validado através de provas, testes e o que é aprovado pelos usuários. Já automatizados os processos, mantemos sempre um estrito controle com a ajuda dos clientes. Temos um ponto de manutenção e suporte para as mudanças e para melhoras grandes e menores. Por último, no ponto 4 do ciclo, depois de 3 ou 6 meses, dependendo do tamanho do processo, da frequência de execução,
se mede o resultado do impacto da melhoria do processo e se procuram pontos de melhora contínua. Além disso, implementamos uma estrutura com papéis específicos. Isso se fez para dar um serviço de qualidade e um enfoque de soluções para nossos clientes, tendo como na cabeça da área um Product Manager RPA que se encarrega de levar o ciclo do início ao fim e ver que se cumpra, certificar-se de que se cumpra com toda a automatização inteligente que oferecemos. Depois também contamos com RPA Business Analyst, que avalia os processos e dá uma melhor solução para cada um dos nossos clientes, dependendo das suas necessidades. Depois temos um RPA Architect, que se encarrega de avaliar toda a infraestrutura necessária para recuperar processos. E depois temos um RPA Developer e também um RPA de suporte, que se encarregam da execução e suporte dos processos automatizados. Comparando a ferramenta utilizada no início, nossa solução encontrou-se no Automation 360. Procurávamos a funcionalidade muito mais completa e foram encontradas nessa ferramenta. Entre elas, podemos dar funcionalidades, um desenho robusto, ter um suporte especializado em OCR, o desenvolvimento produtivo foi realizado de forma transparente. Um ponto muito importante para nós era o licenciamento. A licença do Automation é baseada em usuários. Não temos que nos procurar, porque se os equipamentos sofrem algum problema, as atualizações que possam acontecer. Os usuários não perdem a continuidade do negócio e continuam operando. As integrações são lançadas e foi um ponto muito importante, porque temos diferentes sistemas, como ferramentas de Google, entre outras. Uma integração em outro sistema de RPA, enquanto que a Automation conseguimos que essa integração seja bastante fluente. Também contamos com a livraria de bots prontos para serem implementados, e ferramentas muito úteis na hora de otimizar o tempo e dar resultados em menor tempo possível. E o Robot Analytics é muito importante, permite validar os processos, tirar estatísticas muito importantes para a operação. Enquanto que com outros, o que tínhamos visto eram coisas muito básicas, os processos, através de diagramas de fluxo. Os desenhos de processos sequenciais eram levados em conta em objetos de negócio. E um ponto muito importante eram as licenças enlaçadas às equipes ou aos equipamentos. Conseguimos trabalhar nas áreas contábil, fiscal, vendas, operações, plantilha, restaurantes e muitas outras de negócio. E dentro dos casos de uso com os quais se podem sentir identificados, temos consolidações bancárias, validação de faturação, gestão de horários, de faturas, diferentes processos de planilha, entre outros, de suporte a diferentes áreas. E, como se mencionava no slide anterior, conseguimos integrações com sistemas como o SAP, bancos, sistema bancários, locais governamentais, de fornecedores, uma ferramenta que não pode faltar, que é o Excel para os dados, ferramentas de Google, Correio, Drive, etc. E, por último, mas não menos importante, com diferentes sistemas de bases de dados. Como resultado geral dessa implementação, conseguimos uma eficiência média de 10 vezes e tendo como um caso uma eficiência máxima de 142 vezes no processo. Isso era antes e era muito complicado conseguir completar. Agora temos mais de 40 processos automatizados, dos quais conseguimos 11 no último trimestre, conseguindo também automatizar mais de 20 mil
que seria o equivalente a mais ou menos mais de 11 empregados em tempo integral, com uma taxa de retorno de investimento acima de 300%. Para avaliar o detalhe, nossos clientes estrela da Mesoamérica, chegamos a conseguir uma eficiência média de 25 vezes a velocidade manual, conseguindo uma eficiência de 45 vezes a execução manual que tinham nesse processo. E dentro de todos os processos, temos 8 automatizados, que representam mais de 5.200 horas de trabalho, ou o trabalho de tempo com mais de 3 pessoas. Vendo essa marca, também avaliamos o produto específico, onde particularmente encontramos a opção de economizar mais ou menos 55% do orçamento, não tendo que investir na estrutura e o suporte correspondente. Os fatores principais para a versão na nuvem, aproveitar a experiência da equipe do Automation Anywhere, contando com um nível mundial e com respaldo e segurança correspondentes. Além disso, garantiram contar com o sistema do dia 1 depois da compra, sem tempo de espera para aproveitar o sistema e sistemas para validar e ver se o sistema está funcionando corretamente. Quanto à infraestrutura, havia um desperdício dos primeiros meses, com uma ocupação de 100% de recursos, enquanto que na nuvem se usa somente o que se precisa. No nosso caso, temos somente os botrunners, ou as execuções de robô, em equipamentos, onde também podemos usar recursos com o crescimento necessário. Com isso, conseguimos economizar não só em infraestrutura, mas também na mão de obra e na gestão do recurso, deixando temas como atualização de sistema, a precisão dos equipamentos, quando são físicos. Com isso, garantimos que contamos com a infraestrutura adequada, o suporte específico e tudo dentro da mesma licença. Então, o que aprendemos? Chegamos a automatizar mais de 40 processos, com mais de 20.000 horas manuais automatizadas para mais de 5 clientes, representando ou ocupando um trabalho de mais de 11 pessoas, e conseguindo uma otimização média de processos de 10 vezes a velocidade manual. Também temos a opção, ou componente do IQBot, que nos dá um complemento para a automatização de documentos, como seria a gestão de faturas, contratos, outros múltiplos cenários que cobre também a nossa ferramenta, apoiando com Bot Inside para analítica especializada e automatizada dos dados. Todos esses componentes nos levam a conseguir uma automatização inteligente, fazendo uma avaliação de processos. E tudo isso não seria possível sem a ferramenta Automation 360, que usa uma plataforma na nuvem, com benefícios e características. Quais são nossos próximos passos? É a implementação do IQBot em múltiplos processos, como faturação, controle de contatos. Já estamos trabalhando na faturação, onde conseguimos botear muitos provedores em 2 dias, tendo diferentes cenários de documentos de faturas. Além disso, queremos oferecer o serviço completo do Centro de Excelência a clientes externos ao holding, com enfoque a pequenas e médias empresas para dar o que for necessário através da nossa experiência e o acompanhamento da Automation. Conseguir nos próximos 2 anos a automatização de mais de 30.000 horas manuais para as empresas internas do grupo e para as empresas que decidirem confiar em nós. Manter uma otimização média acima de 15 vezes a velocidade manual e conseguir um ROI acima de 300%, que é o que temos agora.
Para as pessoas, usuários, os processos que estamos automatizando, procuramos a especialização das áreas impactadas para análise de dados. Não queremos tirar gente, queremos especializá-los em tarefas que deem mais valor para as empresas. Também queremos duplicar ou triplicar a quantidade de robôs em funcionamento para o ano que vem. Bem, e como recomendação, queremos, primeiro, avaliar os processos desde um macro. Avaliar todos os processos da organização e não focar-nos num só, que achemos que é o mais importante. Não devemos ter medo do crescimento em cloud. As plataformas cloud nos dão suporte e com um sócio tão especializado como o Automation Anywhere, temos certeza de que o serviço será de muita qualidade. Devemos focar no crescimento de automatização, não numa redução do recurso manual, mas a uma especialização na análise. Isso permite que os usuários do sistema ou os que normalmente fazem as tarefas manuais sejam beneficiados e vejam o benefício de usar a tecnologia numa especialização das suas tarefas, e não que estejam substituídos pela tecnologia. Outro ponto importante é se apoiar num fornecedor como Automation Anywhere, que tem presença na América Latina e que oferece uma atenção personalizada. Não como um vendedor que simplesmente se foca em vender, mas procura agregar valor. Além disso, antes de automatizar um processo, deve-se avaliar se ele precisa de uma melhora. Não devemos levar os erros de um processo manual a um automatizado. Devemos aproveitar de forma correta os recursos. É importante ter uma clara separação entre desenvolvimento e suporte, se vamos desenvolver na área interna ou contratar e terceirizar. É importante ter essa separação para ter o suporte especializado e que o desenvolvimento se foque em cumprir as tarefas em tempo correto. Designar um recurso para que possa liderar os projetos do início ao fim é de grande relevância e permite que nos comprometamos a atingir as necessidades solicitadas, além de cuidar para que a automatização seja da melhor maneira possível. E, por último, levar um controle estrito dos resultados da automatização. Isso para poder medir de forma correta os resultados que teremos e que processos automatizamos ao longo do tempo. Basicamente, era isso. Muito obrigada pela sua atenção.